Um milionário forçou sua filha a se casar com um humilde jardineiro para lhe dar uma lição, porém ficou chocado com o que aconteceu com ela. Gabriela Mendes sempre teve a vida perfeita que muitas pessoas sonham. Filha de Vicente Mendes, um dos homens mais ricos e influentes do país, ela cresceu cercada de luxo, comodidade e oportunidades que qualquer um desejaria. Aos 27 anos, era jovem, inteligente e cheia de vida. Com uma educação impecável, desde pequena se destacou nos estudos, sempre obediente às expectativas da família. Mas o mundo de Gabriela virou de cabeça para baixo há 2 anos, quando sua mãe, Maria, perdeu a batalha contra um câncer pulmonar. A morte da mãe foi como uma ferida que nunca cicatrizou, e o impacto disso foi devastador. A relação entre Gabriela e Maria sempre foi forte. A mãe não era só uma figura de autoridade, mas também seu porto seguro, sua confidente. Maria era o equilíbrio em uma casa governada pela rigidez de Vicente. Diferente do pai, que era controlador e preocupado em moldar Gabriela para ser sua sucessora nos negócios, Maria era uma mulher de coração aberto. Ela queria que a filha seguisse o que a fizesse feliz, fosse nos estudos, fosse na vida pessoal. Gabriela via na mãe um exemplo de força e generosidade. Quando Maria ficou doente, Gabriela lutou ao lado dela, tentando desesperadamente fazer o possível para salvá-la. Elas passaram por cirurgias, tratamentos experimentais, viagens ao exterior buscando a cura, mas nada adiantava. A morte de Maria foi rápida e dolorosa. E, para Gabriela, foi como se o chão debaixo de seus pés simplesmente desaparecesse. No dia do enterro, olhando para o caixão de sua mãe sendo baixado à terra, algo se quebrou dentro dela. Naquele momento, ela sentiu que nada mais fazia sentido. A vida ordenada, os estudos, as responsabilidades. Tudo parecia insignificante. Após a perda, Gabriela deixou de se importar com o futuro. Até então, ela era vista como a filha obediente e dedicada, a herdeira que seguiria os passos do pai nos negócios. Mas agora, essa versão de Gabriela estava desaparecendo, sendo substituída por alguém completamente diferente. Em vez de passar as noites em casa ou estudando, ela se jogou em um estilo de vida que nunca havia vivido antes: festas, eventos sociais, viagens, tudo para preencher o vazio que sentia por dentro. Gabriela começou a sair todas as noites, cercada por pessoas que mal conhecia, mas que a faziam esquecer, ao menos por algumas horas, da dor que a consumia. Vicente, seu pai, observava tudo com crescente preocupação e frustração. Ele, que sempre prezou pela disciplina e pela responsabilidade, não conseguia entender como sua filha havia se transformado tão drasticamente. Para ele, Gabriela estava desperdiçando tudo o que eles haviam construído juntos. Vicente, mais do que nunca, assumiu o controle da vida da filha, tentando guiá-la de volta para o caminho que ele acreditava ser o correto. Só que isso apenas piorava a situação. Gabriela sentia-se sufocada. A perda da mãe já era insuportável, mas a pressão de Vicente tornava tudo ainda mais difícil. O controle obsessivo do pai era uma tentativa desesperada de protegê-la, mas Gabriela só via aquilo como mais uma prisão. O luto que ela carregava por dentro não podia ser sanado com as exigências do pai. A cada nova imposição, a cada nova regra que Vicente tentava impor, Gabriela se afastava mais e mais, não apenas emocionalmente, mas fisicamente também. Ela passou a evitar a mansão da família, um lugar que antes tinha sido seu lar, mas que agora era um lembrete constante da ausência de sua mãe. A mansão, localizada em uma fazenda afastada da cidade, havia sido o lugar onde Maria cuidava dos jardins, onde as duas passavam tardes inteiras conversando e rindo. Sem a mãe, a casa parecia desprovida de vida. E com Vicente cada vez mais controlador, Gabriela não suportava mais ficar ali. Ela só voltava para casa para dormir e, mesmo assim, preferia estar longe o máximo de tempo possível. A cada dia, Gabriela se distanciava mais do mundo que havia conhecido. O luto não era algo que ela conseguia expressar ou lidar de maneira tradicional. Ela o afogava em uma vida de excessos, tentando, de todas as maneiras, escapar da dor que sentia. A jovem que antes planejava o futuro com seriedade, agora só conseguia viver o presente, mergulhada em uma busca incansável por qualquer coisa que a distraísse. Ela não queria pensar,
não queria sentir, só queria fugir. Mas o que ela não percebia é que essa fuga não a libertaria. Na verdade, a dor que ela tentava deixar para trás estava sempre à espreita, encontrando formas de se manifestar, seja no vazio dos relacionamentos superficiais que mantinha, seja na sensação constante de estar à deriva. Gabriela estava perdida, e cada tentativa de escapar só a afundava ainda mais. Vicente, por outro lado, não sabia como lidar com essa nova realidade. Ele também sentia a falta de Maria, mas sua maneira de lidar com a dor era muito diferente da de Gabriela. Para ele, o luto era algo que deveria ser superado com trabalho e foco. Acreditava que, se Gabriela voltasse a estudar e assumir as responsabilidades na empresa da família, ela encontraria propósito e, eventualmente, superaria a morte da mãe. Mas ele não compreendia que a dor de Gabriela era mais profunda do que isso. Ela não estava apenas em luto pela mãe, mas pela própria vida que havia perdido junto com ela. E assim, pai e filha, ambos quebrados pela perda, se afastavam cada vez mais. Vicente, tentando proteger Gabriela de suas escolhas erradas, acabava empurrando-a para mais longe. E Gabriela, que precisava de tempo e espaço para se curar, só encontrava mais pressão e controle. Esse ciclo vicioso de dor, rebeldia e controle parecia não ter fim. E, no meio disso tudo, Gabriela continuava em sua espiral de autodestruição, sem enxergar uma saída, sem saber como lidar com a dor que a consumia dia após dia. O relacionamento entre Gabriela e seu pai, Vicente, nunca foi dos mais fáceis, mas depois da morte de sua mãe, as coisas desmoronaram de vez. Vicente, acostumado a controlar tudo ao seu redor, se viu diante de uma filha que não só rejeitava suas tentativas de ajudá-la, mas que parecia estar se destruindo aos poucos. Ele não entendia como alguém que tinha tudo, dinheiro, oportunidades, uma vida luxuosa, podia simplesmente jogar tudo isso fora por causa de festas e gente que ele considerava inútil. Para ele, Gabriela estava desperdiçando seu futuro, e, como pai, ele se sentia na obrigação de colocar um fim nisso. A tensão crescia a cada conversa, a cada tentativa de Vicente de fazer Gabriela voltar ao caminho certo. Ele achava que poderia resolver tudo com regras e mais controle, impondo limites rígidos e exigindo que ela se afastasse de pessoas que ele considerava má influência. Mas quanto mais ele apertava, mais Gabriela escapava de seu controle. A situação chegou ao limite quando Vicente descobriu que Gabriela estava envolvida com um rapaz que ele desprezava profundamente. Esse jovem, que não tinha emprego fixo, que vivia à margem da sociedade e não demonstrava nenhuma ambição, era a gota d'água para Vicente. Ele acreditava que a filha estava jogando sua vida fora com alguém que não tinha nada a oferecer. Na cabeça de Vicente, aquele rapaz representava tudo o que ele mais temia: o fracasso, a desonra, a queda da família. Ele não podia permitir que sua filha, sua herdeira, se envolvesse com alguém assim. Foi então que Vicente tomou uma decisão extrema, algo que ele sabia que Gabriela jamais aceitaria sem resistência: forçá-la a se casar com alguém que ele considerava digno e, ao mesmo tempo, humilhá-la o suficiente para que ela entendesse as consequências de suas escolhas. O escolhido foi Leonardo, o jardineiro da família. Um homem simples, sem grandes ambições, mas honesto e trabalhador. Leonardo era o oposto do jovem com quem Gabriela estava envolvida. Ele vivia para o trabalho e cuidava de sua mãe doente com dedicação e carinho. Vicente acreditava que Leonardo, com sua simplicidade, seria uma espécie de castigo para Gabriela, uma lição para ela aprender que suas escolhas tinham consequências. Se ela queria viver uma vida sem responsabilidade, então que fosse ao lado de alguém que não tinha nada a ver com o mundo dela, que não a levaria a festas ou ofereceria os prazeres que ela tanto buscava. Para Vicente, aquilo era uma forma de protegê-la, mesmo que ela não visse dessa maneira. Quando Vicente impôs o casamento, Gabriela ficou em choque. Ela mal conseguia acreditar que seu pai fosse capaz de algo tão cruel. Casar-se com o jardineiro? Ela mal conhecia Leonardo, e o pouco que sabia dele não a fazia sentir nada além de desprezo. Para ela, ele era um simples funcionário, alguém que cuidava dos jardins da mansão e não tinha ambição de nada maior. A ideia de casar-se com ele era repulsiva. Mas Vicente foi ainda mais longe: ele ameaçou deserdá-la caso ela se recusasse.
Gabriela sabia que essa não era uma ameaça vazia. Seu pai era um homem poderoso e influente, e se quisesse, poderia deixar a filha sem um tostão e sem lugar para morar. Ela estava presa. A raiva e o desespero tomaram conta de Gabriela, mas no fundo, ela sabia que não tinha saída. Ceder à imposição do pai era a única forma de evitar um destino ainda pior, a pobreza e o exílio. Vicente deixava claro que ela não teria apoio nenhum caso decidisse rejeitar o casamento. Enquanto isso, Leonardo também estava numa posição difícil. Ele jamais sonhou em se casar com Gabriela, muito menos sob aquelas condições. Mas Vicente ofereceu a ele uma grande quantia de dinheiro, algo que poderia resolver todos os seus problemas financeiros, e mais importante, pagar o tratamento médico que sua mãe tanto precisava. Rosa, a mãe de Leonardo, estava muito doente e os cuidados médicos eram caros. O dinheiro que Vicente ofereceu seria suficiente para garantir a saúde dela por um bom tempo. Apesar da relutância, Leonardo sentiu que não tinha escolha. Ele aceitou a proposta, mas não sem um peso no coração. Casar-se com Gabriela era uma obrigação, não um desejo. O casamento foi marcado rapidamente. Não houve festa, nem celebração, apenas uma cerimônia simples e discreta, na qual ambos, Gabriela e Leonardo, estavam visivelmente desconfortáveis. Ela, sentindo-se traída e humilhada. Ele, lidando com o peso de ter aceitado um casamento por dinheiro, mesmo que fosse para salvar a vida da mãe. Havia uma tensão palpável no ar, uma sensação de que nada daquilo era real, ou pelo menos, não da maneira que um casamento deveria ser. Após a cerimônia, Vicente mandou o casal para viver na casa de hóspedes da propriedade. Era uma casa modesta, especialmente para Gabriela, que estava acostumada com o luxo e a grandiosidade da mansão. Ela se sentia presa ali, e sua raiva só crescia a cada dia. Para ela, Leonardo não era apenas o homem com quem foi forçada a se casar, mas o cúmplice da humilhação planejada por seu pai. E, por isso, ela mal falava com ele. Os dois viviam sob o mesmo teto, mas em mundos completamente diferentes. Gabriela passava o dia fora, fugindo daquele ambiente, e só voltava para casa à noite, apenas para comer e dormir. Ela evitava qualquer tipo de interação com Leonardo, mantendo uma distância fria e calculada. Leonardo, por outro lado, não estava interessado em forçar qualquer tipo de relação. Ele sabia que Gabriela o desprezava e não queria tornar a situação ainda mais difícil do que já era. Ele respeitava o espaço dela, e, apesar de não ser um homem ambicioso, carregava um certo orgulho próprio. Não queria ser visto como alguém que aproveitava a situação para se beneficiar, mas ao mesmo tempo, ele estava lá por um motivo claro: salvar sua mãe. E por isso, ele suportava o desprezo e a distância com paciência e resignação. Vicente, por sua vez, observava tudo de longe, satisfeito com o que havia feito. Para ele, aquele casamento forçado era o remédio amargo que Gabriela precisava tomar. Ele acreditava que, com o tempo, ela entenderia que suas escolhas tinham consequências e que, no fundo, ele estava apenas tentando protegê-la de um destino pior. O conflito entre pai e filha, porém, estava longe de acabar. Gabriela não se dobraria facilmente, e dentro dela, a raiva contra o pai só aumentava, assim como o desprezo que sentia por Leonardo. Ela estava determinada a não deixar que essa humilhação a definisse, mesmo que, no momento, estivesse sem forças para lutar contra aquilo. E assim, o casamento forçado se tornava uma prisão invisível, mantendo Gabriela e Leonardo presos em uma realidade que nenhum dos dois havia escolhido. O casamento de Gabriela e Leonardo foi uma verdadeira farsa. Nada ali parecia real, nem amor, nem afeto, nem sequer respeito. Era apenas um acordo frio, uma imposição de Vicente, o pai de Gabriela, que acreditava estar dando uma lição à filha rebelde. Do lado de Gabriela, a mágoa e o ressentimento eram tão grandes que quase a consumiam. Do lado de Leonardo, havia o peso de saber que ele só estava naquele casamento por necessidade, para salvar a vida de sua mãe doente. A cerimônia foi simples, quase mecânica. Gabriela usava um vestido branco, mas sem brilho nos olhos, sem o sorriso de uma noiva que espera por um futuro ao lado de alguém que ama. Para ela, aquilo não era um casamento. Era uma punição,
uma humilhação pública planejada pelo próprio pai. Ao seu lado, Leonardo estava igualmente desconfortável. Ele também não queria estar ali, mas precisava do dinheiro que Vicente havia prometido para pagar os tratamentos da mãe. Cada vez que ele olhava para Gabriela, via o desprezo em seus olhos e se sentia ainda menor. Mas, por mais difícil que fosse, ele suportava tudo em silêncio. Depois do casamento, os dois foram enviados para morar na casa de hóspedes, uma construção simples dentro da vasta propriedade da família Mendes. Para Gabriela, aquele lugar parecia mais uma prisão do que um lar. Comparada à mansão onde cresceu, a casa de hóspedes era um cubículo sem alma. Não tinha o luxo que ela estava acostumada, nem a grandiosidade dos quartos imensos e dos móveis caros. Era um lugar modesto, sem excessos. Para Leonardo, aquilo era mais do que ele esperava, mas ele sabia que para Gabriela aquilo era mais uma parte do castigo que Vicente havia planejado. Assim que se instalaram na casa, Gabriela deixou claro como seria a vida deles dali em diante. Você fica no seu canto e eu no meu, ela disse, com o rosto sério e a voz cheia de amargura. Leonardo apenas concordou, sem contestar. Ele não queria brigas, não queria tornar aquilo ainda mais doloroso do que já era. Então, ele aceitou as regras dela. A rotina dos dois foi marcada pela distância e pelo silêncio. Gabriela evitava Leonardo a todo custo. Ela saía de casa logo pela manhã, passava o dia na cidade, em festas, almoços e eventos sociais, tentando se distrair, tentando esquecer a farsa que sua vida havia se tornado. Só voltava para casa à noite, muitas vezes tarde, e ia direto para o quarto. Leonardo, por sua vez, se ocupava com seu trabalho na fazenda. Ele continuava cuidando dos jardins da propriedade, da mesma forma que fazia antes do casamento. Mantinha sua vida simples, quase invisível, enquanto tentava não pensar no abismo que existia entre ele e Gabriela. Os dois mal se falavam. Quando estavam na mesma casa, era como se fossem completos estranhos. Gabriela não queria conversar, e Leonardo não forçava nada. Ela passava pelos corredores sem sequer olhar para ele, e ele respeitava isso. Havia um acordo silencioso entre eles, algo que ambos sabiam que seria assim até o fim. Porém, o silêncio e a distância entre os dois não apagavam o ressentimento que crescia cada vez mais em Gabriela. Para ela, Leonardo era o símbolo de tudo o que havia dado errado em sua vida. Ele era o lembrete constante da traição de seu pai, da imposição, da vida que foi tirada dela à força. Ela o via como cúmplice naquela humilhação, como alguém que se aproveitava da situação para garantir o que queria, o dinheiro para salvar sua mãe. E isso só fazia com que o desprezo dela aumentasse. Em alguns momentos, a raiva de Gabriela transbordava. Não era comum, mas em certas ocasiões, o silêncio era rompido por explosões de irritação. Certa vez, quando Leonardo estava sentado à mesa jantando, Gabriela chegou tarde, como de costume, mas dessa vez ela não foi direto para o quarto. Ela parou na sala de jantar, olhou para ele com os olhos cheios de fúria e perguntou: "Você está feliz agora? Isso é o que você queria, não é? Ficar aqui, me ver viver essa farsa, enquanto você pega o dinheiro do meu pai." Leonardo levantou a cabeça lentamente e olhou para ela, sem responder imediatamente. Ele não queria brigar. Sabia que qualquer coisa que dissesse só pioraria as coisas. Mas Gabriela não estava interessada em uma resposta. Para ela, aquilo era apenas uma forma de deixar sua frustração escapar. Sem esperar que ele dissesse nada, ela saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Leonardo suspirou, cansado. Ele entendia o ressentimento de Gabriela. Sabia que, para ela, ele era uma peça no jogo de Vicente, alguém que estava ali por conveniência. E, de certa forma, isso era verdade. Mas o que ela não sabia, e talvez nunca fosse entender, era que ele também se sentia preso, como ela. Ele só estava naquele casamento porque precisava salvar sua mãe, e embora isso não justificasse o que estava acontecendo, era o motivo que o mantinha ali. Apesar das explosões ocasionais, Gabriela preferia o silêncio e a distância. Ela não queria conversar com Leonardo, não queria conhecê-lo, não queria entender suas motivações.
Para ela, ele era apenas parte do problema, alguém que ela precisava ignorar para manter sua sanidade. Mas, por mais que tentasse, não conseguia se livrar da sensação de estar vivendo uma mentira, e isso a corroía por dentro. A cada dia que passava, o ressentimento dentro de Gabriela crescia. Ela se sentia presa em uma vida que não escolheu, em um casamento que era tudo menos real. E, por mais que tentasse fingir que nada daquilo a afetava, a verdade era que ela estava perdendo o controle de si mesma. O peso da situação a deixava exausta. Ela não conseguia dormir direito, não conseguia se concentrar em nada que fazia. As festas e os eventos que antes a distraíam agora pareciam sem graça, vazios. Ela sorria, mas o sorriso era sempre falso. Por dentro, Gabriela estava se despedaçando. Do outro lado, Leonardo também carregava seus próprios fardos. Ele sabia que não era bem-vindo, sabia que Gabriela o desprezava. Mas ele suportava tudo em silêncio, porque sua prioridade era outra. Ele passava os dias trabalhando na propriedade, cuidando dos jardins e, à noite, voltava para casa sabendo que encontraria o mesmo silêncio frio. Sua única preocupação real era sua mãe, Rosa, que ainda estava muito doente. Ele a visitava sempre que podia, levando remédios e ajudando nos cuidados. Mas isso não fazia com que sua vida ao lado de Gabriela fosse menos difícil. E assim, os dias iam passando, sempre iguais, sempre marcados por essa distância insuportável entre os dois. Gabriela continuava sua fuga, tentando evitar qualquer contato real com a vida que estava levando. Leonardo continuava suportando, em silêncio, torcendo para que, de alguma forma, as coisas mudassem. Mas, no fundo, ambos sabiam que aquela situação não podia durar para sempre. Gabriela, cada vez mais tomada pelo rancor, começou a se questionar se haveria alguma saída para aquilo tudo. Ela não conseguia imaginar passar o resto da vida ao lado de alguém que ela mal suportava olhar. E por outro lado, não via uma maneira de se libertar daquele casamento forçado, já que Vicente a havia colocado em uma armadilha da qual ela não sabia como escapar. Naquele dia, Gabriela estava mais inquieta do que o normal. A tensão que sentia em relação ao casamento e à sua vida aprisionada parecia mais forte, sufocante. Ela acordou cedo, mas não conseguiu se concentrar em nada. Andou pela casa de hóspedes sem rumo, como se procurasse algo para fazer, mas tudo parecia sem sentido. A raiva e o ressentimento continuavam dentro dela como uma nuvem pesada, e a sensação de estar presa em um casamento que ela nunca quis parecia impossível de suportar. Era um ciclo sem fim, a cada dia, a mesma sensação de vazio, o mesmo desgosto. Ela precisava escapar de alguma forma, nem que fosse por algumas horas. Sem pensar muito, Gabriela pegou suas coisas e saiu. Estava cansada da casa, de Leonardo, de tudo. Queria distância, queria estar sozinha. De repente, lembrou-se do rio que ficava na parte mais afastada da fazenda. Quando era criança, costumava ir lá com sua mãe. Elas passavam tardes tranquilas perto da água, conversando, rindo, sem preocupações. A lembrança trouxe uma pontada de dor, mas também a fez sentir que talvez ali, perto daquele rio, pudesse encontrar um pouco de paz. Gabriela caminhou pela trilha que levava até o rio, afastando-se cada vez mais da casa. O silêncio da fazenda era quase opressor, mas, ao mesmo tempo, ela se sentia aliviada por estar longe de tudo. Quando finalmente chegou ao rio, sentiu um misto de nostalgia e tristeza. A água corria calma, e as árvores ao redor faziam sombra, como se o mundo estivesse parado naquele momento. Ali, pelo menos, ela não precisava pensar em Vicente, em Leonardo, ou em toda a confusão que sua vida tinha se tornado. Ela sentou-se à beira do rio, olhando a água. O som suave da correnteza era quase hipnotizante. Por alguns minutos, ela ficou ali, perdida em seus próprios pensamentos. O vazio que sentia parecia ser refletido naquele lugar. Ela tirou os sapatos e mergulhou os pés na água, sentindo o frescor subir pelas pernas. Um impulso repentino a fez querer mais. Queria se livrar daquela sensação de peso, de estar carregando um fardo insuportável. Queria, por um momento, esquecer quem era e onde estava. Sem pensar duas vezes, Gabriela se levantou,
tirou a roupa e entrou no rio. A água fria a fez estremecer, mas ao mesmo tempo, parecia acalmar sua mente. Ela nadou devagar, sentindo o peso desaparecer à medida que seu corpo flutuava. O rio a envolvia como um abraço gelado, mas reconfortante. Pela primeira vez em muito tempo, Gabriela se sentia livre, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Ela nadou para mais longe, sem perceber que a correnteza estava ficando mais forte. O rio, que parecia calmo na superfície, escondia correntes traiçoeiras logo abaixo. Gabriela não era uma boa nadadora, e à medida que ia mais fundo, começou a sentir o cansaço. O que antes era um mergulho de alívio, agora se tornava uma luta para se manter na superfície. Foi aí que o desespero tomou conta. Gabriela tentou nadar de volta, mas a correnteza a puxava para longe. O pânico começou a subir. Seus braços batiam na água, tentando desesperadamente avançar, mas cada vez que ela se esforçava, parecia que a força da água a empurrava mais para o fundo. Sua respiração ficou rápida, e seus pulmões começaram a arder. Gabriela sentiu o medo tomar conta. A água gelada que antes era reconfortante agora parecia um inimigo implacável, puxando-a para baixo. Ela tentou gritar, mas a água já estava subindo em sua garganta. Gabriela se debatendo, afundava e emergia, num ciclo desesperado. O peso da água parecia dobrar a cada segundo, e suas forças estavam se esgotando. Era como se todo o peso de sua vida, todos os problemas, toda a dor, estivesse finalmente a puxando para o fundo, como se o rio quisesse engoli-la por completo. Foi nesse momento que Leonardo apareceu. Ele estava passando a cavalo perto do rio, voltando de uma das tarefas que fazia na fazenda. Quando ouviu o som da água agitada e viu Gabriela lutando para se manter à tona, ele não hesitou. Seu coração disparou, e ele agiu por puro instinto. Sem pensar, saltou do cavalo e correu em direção ao rio. Não havia tempo para considerar o que estava acontecendo ou o que Gabriela estava fazendo ali. Ele sabia apenas que precisava salvá-la. Leonardo mergulhou na água com força, nadando com toda a sua energia em direção a Gabriela. O rio estava mais forte do que ele imaginava, mas ele não parou. Seus braços cortavam a água enquanto ele avançava. Quando finalmente alcançou Gabriela, ela estava quase sem forças. Seu corpo já afundava, e ele teve que puxá-la com toda a sua energia. Ela estava inconsciente, seus lábios estavam ficando azulados, e Leonardo sentiu o pânico apertar seu peito. Ele não podia perdê-la. Com dificuldade, Leonardo conseguiu trazer Gabriela de volta à margem. Ela não se movia, e ele percebeu que ela não estava respirando. O desespero cresceu dentro dele, mas Leonardo não desistiu. Ele rapidamente começou a fazer respiração boca a boca, pressionando seu peito na tentativa de trazer Gabriela de volta. Cada segundo parecia uma eternidade, e a incerteza o fazia temer o pior. Ele continuava insistindo, determinado a não perder Gabriela ali, à beira daquele rio. Então, de repente, ela tossiu. Uma golfada de água saiu de sua boca, e ela começou a respirar, ainda que ofegante. Seus olhos se abriram, confusos, mas vivos. Leonardo suspirou aliviado, sentindo uma onda de alívio percorrer seu corpo. Ela estava viva. Ele a havia salvado. Mas a reação de Gabriela não foi o que ele esperava. Assim que se deu conta do que tinha acontecido, ainda atordoada e com o corpo fraco, ela olhou para Leonardo com raiva. "Você me beijou", disse ela, em um tom que misturava vergonha e fúria. Para Gabriela, a vulnerabilidade daquele momento foi demais. Ser salva por Leonardo, o homem que ela desprezava, e ainda por cima acordar com seus lábios pressionados contra os dela, aquilo a deixou furiosa. Leonardo, no entanto, apenas a observava com calma, compreendendo que ela não estava em um estado normal. Ele sabia que a raiva dela não era realmente sobre o que havia acontecido, mas sobre tudo o que estava acumulado dentro dela. Sem levantar a voz, ele apenas respondeu: "Eu salvei sua vida, Gabriela." Ela não respondeu. Ainda confusa e tomada pela mistura de emoções, Gabriela desviou o olhar, sem saber o que dizer. Havia uma tensão no ar,
mas também algo diferente, algo que ela ainda não entendia completamente. Por mais que quisesse continuar com sua raiva, algo dentro dela começava a mudar. A partir daquele momento, o que aconteceu no rio ficaria marcado em Gabriela. Ela tentaria ignorar, tentaria fingir que nada daquilo importava. Mas a verdade é que, naquele dia, algo mudou. Leonardo não era mais apenas o homem que ela desprezava. Ele havia sido o único a salvar sua vida quando ela mais precisou, e por mais que ela quisesse se apegar ao ódio, isso era algo que ela não conseguia mais ignorar. Depois daquele dia no rio, algo dentro de Gabriela mudou, mesmo que ela não quisesse admitir. Quando foi arrastada pela correnteza e quase se afogou, algo mais profundo parecia ter sido puxado para fora também. Talvez fosse a raiva, talvez fosse o ressentimento, mas a verdade é que, depois de ser salva por Leonardo, ela não conseguia mais vê-lo da mesma forma. Nos primeiros dias após o acidente, Gabriela tentou agir como se nada tivesse acontecido. Voltou à sua rotina habitual de evitá-lo ao máximo. A relação entre os dois continuou marcada pelo silêncio, e ela mantinha a distância. Mas agora havia uma diferença. Toda vez que cruzava com Leonardo, algo dentro dela reagia de uma maneira que não reagia antes. Quando o via no jardim, sujo de terra e trabalhando com dedicação, ou quando ele passava pela casa de hóspedes sem fazer barulho, Gabriela não conseguia evitar prestar atenção. Era algo involuntário, algo que ela não queria sentir, mas estava ali, presente. Por mais que tentasse se agarrar à sua raiva, Gabriela não podia negar que Leonardo havia salvado sua vida. E mais do que isso, ele fez isso sem pedir nada em troca, sem esperar um agradecimento ou qualquer coisa. Ele agiu de maneira silenciosa, calma, e continuou com sua vida como se o resgate fosse apenas mais uma parte de sua rotina. Ele não a pressionou, não a cobrou por nada. E isso a intrigava. Gabriela começou a observar Leonardo de maneira diferente, ainda que não quisesse admitir para si mesma. Antes, ela o via como alguém insignificante, o jardineiro simples que só estava ali por dinheiro. Mas, agora, ela notava o jeito com que ele lidava com as coisas ao seu redor. Ele era atencioso e paciente. Cuidava dos jardins com uma delicadeza que ela nunca tinha notado antes. Quando ele estava perto da mãe, Rosa, Gabriela via um lado ainda mais humano de Leonardo, um lado que ela não havia enxergado até então. Rosa era uma mulher frágil, lutando contra uma doença debilitante, e Leonardo cuidava dela como se cada momento ao lado da mãe fosse precioso. Ele a ajudava a se levantar, a tomar os remédios, e sempre estava por perto para qualquer necessidade. Gabriela, que às vezes presenciava essas cenas de longe, começou a sentir algo diferente. Não era mais desprezo. Era uma curiosidade que crescia cada vez mais. Ela começou a perceber que Leonardo era muito mais do que o homem que ela tinha julgado. Ele não era um oportunista, como ela pensava no início. O dinheiro que Vicente havia oferecido para que ele aceitasse o casamento era, para Leonardo, a única maneira de salvar a mãe. Ele não queria enriquecer, não queria status. Ele só queria cuidar de Rosa, e aquilo falava muito sobre seu caráter. Gabriela se viu questionando seus próprios julgamentos. Como ela pôde passar tanto tempo sem enxergar isso? Como ela pôde ser tão cega a ponto de achar que Leonardo estava ali apenas por interesse? Ele era alguém que vivia para os outros, que colocava as necessidades da mãe acima das suas. E isso começou a gerar um conflito interno dentro dela. Aos poucos, sem que percebesse, Gabriela começou a baixar a guarda. As paredes que ela havia construído para se proteger do mundo e de Leonardo começaram a ruir. Ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas sabia que não podia mais ignorar aquilo. Era como se o ato de Leonardo a salvar no rio tivesse despertado algo dentro dela, algo que estava adormecido há muito tempo. Gabriela começou a sentir um respeito crescente por ele, algo que nunca imaginou que sentiria. Ela, que sempre viveu no luxo, cercada de pessoas superficiais, estava começando a admirar a simplicidade de Leonardo. Ele era um homem humilde, mas que carregava uma nobreza que não vinha do dinheiro ou do poder, mas da maneira como vivia. Ele era autêntico, não precisava de grandes gestos ou palavras para mostrar quem realmente era.
E isso tocava Gabriela de uma forma inesperada. Certo dia, enquanto estava sentada na varanda da casa de hóspedes, observando Leonardo trabalhar no jardim, Gabriela se pegou pensando em como ele parecia diferente de todas as pessoas que ela conhecia. Ele não se importava com o que os outros pensavam, não se preocupava em agradar ninguém. Ele simplesmente fazia o que achava certo. Aquilo a fazia refletir sobre sua própria vida, sobre como, durante tanto tempo, ela tentou corresponder às expectativas dos outros, especialmente às de seu pai. Ela sempre foi controlada, moldada para ser o que Vicente queria. E, de repente, ela estava olhando para alguém que não se encaixava em nenhuma dessas expectativas, mas que, de alguma forma, parecia muito mais livre do que ela jamais foi. Leonardo nunca se queixava da situação, nem mesmo do casamento forçado. Ele aceitava sua realidade com uma calma que, para Gabriela, era quase incompreensível. Como ele conseguia viver daquele jeito, sem raiva, sem ressentimento? Isso a fazia pensar sobre o próprio casamento deles. Talvez, ela estivesse se prendendo a um ódio que não tinha mais sentido. Talvez, a culpa que ela colocava em Leonardo por toda a sua situação fosse, na verdade, uma maneira de fugir do que realmente estava incomodando dentro de si. A convivência diária, mesmo que silenciosa, começou a mudar Gabriela. Ela ainda se mantinha distante, mas aos poucos, notava que seus sentimentos em relação a Leonardo estavam se transformando. O desprezo que sentia antes dava lugar a uma nova percepção. Ela não conseguia mais vê-lo como o culpado de tudo, e isso a deixava confusa. Como podia alguém tão simples, que ela antes mal notava, começar a ter tanto impacto em seus pensamentos? Certa tarde, quando Rosa estava pior, Gabriela viu algo que a tocou profundamente. Ela estava passando perto do quarto de Rosa quando ouviu Leonardo falando com a mãe. A porta estava entreaberta, e Gabriela não resistiu em olhar. Leonardo estava ao lado da cama, segurando a mão da mãe, com uma expressão de tristeza misturada com carinho. Ele sussurrava palavras de conforto, dizendo que ela ia melhorar, que ele cuidaria de tudo. O tom de sua voz era tão calmo, tão cheio de amor, que Gabriela sentiu um nó na garganta. Aquilo a atingiu de uma forma que ela não esperava. Pela primeira vez, ela viu Leonardo não como o jardineiro, não como o homem que ela foi forçada a se casar, mas como um filho dedicado, alguém que estava lutando com tudo o que tinha para cuidar de quem amava. Gabriela saiu de perto antes que fosse vista, mas a cena ficou gravada em sua mente. A partir daquele dia, ela começou a perceber que talvez estivesse errada sobre muitas coisas. A maneira como ela julgava as pessoas, a forma como olhava para a vida, tudo isso estava mudando, e ela sabia que Leonardo tinha uma grande parte nisso. Agora, ela se encontrava num ponto em que não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Algo dentro dela estava mudando, e por mais que tentasse ignorar, não conseguia mais fechar os olhos para a realidade. Depois de meses convivendo com Leonardo, Gabriela começou a perceber que algo estranho estava acontecendo dentro dela. Era sutil no início, mas foi se tornando cada vez mais forte. Gabriela não conseguia mais olhar para Leonardo com o mesmo ódio que sentia antes. Isso a confundia, porque ela tinha se apegado tanto àquela raiva que, de certa forma, ela se tornou parte de quem ela mais temia. A raiva era como uma armadura que a protegia da dor, do medo e das incertezas de sua própria vida. Mas agora, aquela armadura estava enfraquecendo, e ela se via vulnerável, exposta a um novo tipo de emoção que não sabia lidar. À medida que os dias passavam, Gabriela notava mais e mais coisas sobre Leonardo. Pequenos gestos que antes ela ignorava, agora chamavam sua atenção. O jeito calmo com que ele tratava as plantas no jardim, como se cada folha tivesse sua própria importância, o cuidado quase silencioso que ele demonstrava pela mãe, mesmo nos momentos mais difíceis da doença de Rosa. Leonardo era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam por ele de uma forma que Gabriela nunca tinha percebido. Certa manhã, ela o viu trabalhando no jardim. Era cedo, o sol ainda estava nascendo, e o céu tinha um tom alaranjado suave. Leonardo estava ajoelhado, plantando flores em uma parte do jardim que antes parecia abandonada. Ele trabalhava com tanta dedicação, como se cada detalhe fosse importante,
como se estivesse criando algo maior do que simplesmente um jardim bonito. Gabriela, de longe, observava em silêncio. Não era o que ele estava fazendo que aprendia ali, mas a maneira como ele fazia. Havia algo em sua calma, em sua simplicidade, que a tocava de um jeito que ela não entendia. Ela tentou afastar aquele sentimento. É só gratidão, pensava. Ele me salvou, é normal sentir algo diferente. Mas, com o tempo, ficou claro que era mais do que isso. Gabriela estava começando a admirar Leonardo. E essa admiração, embora nova e confusa, começou a despertar algo mais profundo. Um dia, enquanto estavam sentados na varanda da casa de hóspedes, algo que se tornou uma espécie de hábito não planejado entre os dois, o silêncio entre eles não parecia tão incômodo quanto antes. Gabriela estava folheando uma revista sem prestar muita atenção, enquanto Leonardo descansava após um longo dia de trabalho no jardim. Foi quando ela olhou para ele de relance, pela primeira vez, percebeu que havia uma tranquilidade na presença dele que ela jamais tinha sentido com ninguém. Era como se, ao lado de Leonardo, ela não precisasse fingir ser alguém que não era. Não havia expectativas, não havia cobranças. Ele apenas estava ali, e isso, de alguma forma, a acalmava. Naquele momento, Gabriela percebeu que estava, aos poucos, se apaixonando por Leonardo. O pensamento a pegou de surpresa, e ela sentiu o coração acelerar. Isso não pode estar acontecendo, pensou, assustada. Mas era impossível negar. Tudo o que ela sentia em relação a ele estava mudando. O desprezo se transformou em curiosidade, a raiva deu lugar à admiração, e agora, aquela admiração estava se transformando em algo muito maior. Gabriela se levantou da varanda, sentindo a necessidade de escapar daquele pensamento. Andou pela casa, tentando se convencer de que estava confundindo as coisas. Como poderia estar se apaixonando por alguém que ela nunca quis, por alguém que seu pai praticamente empurrou em sua vida? Mas, no fundo, ela sabia que era verdade. A cada dia que passava, os momentos com Leonardo se tornavam mais significativos para ela. Eles ainda falavam pouco, mas os silêncios entre eles já não eram desconfortáveis. Gabriela começou a se abrir mais, não em palavras, mas em gestos sutis. Às vezes, ela trazia café para ele enquanto trabalhava, outras vezes, apenas ficava por perto, observando-o com mais atenção do que jamais fizera antes. E Leonardo parecia perceber essa mudança. Embora ele fosse um homem de poucas palavras, Gabriela notava que ele também estava diferente. Seus olhares eram mais suaves, e, às vezes, ela o pegava observando de longe, com um leve sorriso nos lábios. Havia uma conexão se formando entre os dois, algo que nenhum dos dois parecia estar preparado para admitir, mas que estava ali, crescendo dia após dia. Era como se um muro invisível, que havia sido erguido no dia do casamento forçado, estivesse finalmente começando a desmoronar. Gabriela, pela primeira vez, não via mais Leonardo como o homem que seu pai escolheu para puni-la, mas como alguém por quem ela podia sentir algo real, alguém que, sem pedir nada em troca, estava mudando sua vida de um jeito que ela nunca imaginou. A mudança em seus sentimentos era assustadora, mas também trazia uma nova esperança. Depois de tanto tempo se sentindo perdida, presa em um casamento que não queria, Gabriela começava a perceber que, talvez, aquele casamento não fosse o fim de sua liberdade, como pensava no início. Talvez fosse o começo de algo que ela nunca esperou, uma nova chance, uma nova forma de ver o mundo e de se ver. Gabriela sabia que algo precisava mudar. Seus sentimentos por Leonardo não eram mais os mesmos de quando o casamento foi forçado. O desprezo e a raiva que ela carregou por tanto tempo haviam se transformado em respeito, em admiração, e embora ela hesitasse em admitir para si mesma, em amor. Mas o que a incomodava profundamente era que o início daquele casamento não foi por escolha. Foi uma imposição, uma punição arquitetada por seu pai. E agora, cada vez mais consciente do que sentia, Gabriela não queria que sua vida ao lado de Leonardo continuasse sendo uma lembrança amarga desse controle. Ela não queria viver para sempre com o peso de um casamento forçado. Se estava apaixonada por Leonardo, se realmente queria estar ao lado dele, então esse casamento tinha que ser renovado, mas da forma certa, por escolha, e não por imposição.
Gabriela passou dias pensando em como falar isso com Leonardo. E se ele não sentisse o mesmo? E se ele preferisse manter tudo como estava? Mesmo que ela soubesse que ele era um homem de poucas palavras, que não demonstrava sentimentos facilmente, Gabriela sentia que algo também havia mudado nele. Havia mais calor em seus gestos, mais suavidade em seu olhar. Eles já não eram dois estranhos, vivendo sob o mesmo teto por obrigação. Agora, havia uma conexão entre eles, algo que crescia de forma silenciosa, mas constante. Finalmente, depois de tanto ensaiar o que diria, Gabriela tomou coragem. Certa noite, após o jantar, eles estavam sentados na varanda. O ar da noite era fresco, e o silêncio entre eles era confortável, mas Gabriela sabia que precisava quebrá-lo. Ela respirou fundo e, com o coração acelerado, começou a falar. Leonardo, eu preciso conversar com você, ela disse, sua voz um pouco hesitante. Ele olhou para ela, com seu jeito tranquilo, esperando que ela continuasse. Eu tenho pensado muito sobre nós dois, sobre tudo o que aconteceu. Eu sei que esse casamento começou da pior maneira possível, e eu não queria que fosse assim. Leonardo permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam fixos nela, atentos. Gabriela sabia que ele estava ouvindo cada palavra com cuidado. Eu não tinha escolha naquele momento, continuou ela, com o olhar fixo no chão. Foi algo que meu pai impôs, e eu te odiei por isso. Mas agora as coisas mudaram. Eu não quero mais carregar esse peso, essa sensação de que estou presa em algo que não escolhi. Ela fez uma pausa, tentando controlar a emoção que começava a subir. Quando voltou a olhar para Leonardo, seus olhos estavam brilhando, mas não de raiva. Era um brilho de sinceridade, de alguém que finalmente estava sendo honesta consigo mesma. Eu quero que a gente faça isso do jeito certo, Leonardo. Eu quero que a gente renove nossos votos, mas por escolha, e não porque fomos forçados a isso. Eu quero estar com você porque é o que eu quero, porque agora eu sinto que você é a pessoa certa para mim. Leonardo a olhava em silêncio, com uma expressão que misturava surpresa e emoção. Ele não era um homem de falar muito, mas naquele momento, Gabriela viu algo nos olhos dele que dizia mais do que qualquer palavra. Ele se levantou devagar e caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. Seus olhos encontraram os dela, e por alguns segundos, eles ficaram em silêncio, como se estivessem se comunicando sem precisar dizer nada. Eu nunca quis que você se sentisse presa, disse Leonardo, sua voz baixa e firme. Eu aceitei esse casamento por causa da minha mãe, mas eu sabia que você não queria estar aqui. E nunca quis te obrigar a nada. Mas, agora, se é isso que você quer, se você quer renovar os votos comigo, eu aceito. De coração. Gabriela sentiu uma onda de alívio e alegria. Aquela era a resposta que ela precisava ouvir. Leonardo estava dizendo, de sua maneira simples e honesta, que também queria estar com ela, mas que respeitava sua liberdade de escolha. Não havia pressão, não havia imposição. Era uma decisão mútua. A cerimônia de renovação dos votos foi simples, mas cheia de significado. Não havia a grandiosidade que normalmente envolvia eventos na vida de Gabriela. Não havia convidados, nem luxo. Era apenas ela e Leonardo, em um canto tranquilo da fazenda, sob a sombra de uma grande árvore que ficava ao lado do rio. O mesmo rio que havia quase tirado sua vida meses atrás, mas que agora parecia ser o cenário perfeito para um novo começo. Ela vestia um vestido branco simples, sem os detalhes exuberantes de seu primeiro casamento. Leonardo usava uma camisa branca, limpa e leve. Os dois estavam descalços, sentindo a terra fria sob os pés, como se quisessem estar mais conectados àquele momento, sem as máscaras e os ornamentos de uma vida que Gabriela sempre considerou vazia. Ao redor deles, apenas o som suave do vento e o murmúrio da água correndo no rio. Quando chegaram ao ponto de trocar os votos, Gabriela sentiu o coração bater mais forte. Ela segurou as mãos de Leonardo e olhou nos olhos dele com a mesma intensidade que ele olhava para ela. Leonardo, começou Gabriela, sua voz cheia de emoção, quando me casei com você, eu não queria estar ali. Eu senti que minha liberdade havia sido tirada,
que eu estava sendo punida por algo que eu nem entendia direito. Mas agora, olhando para você, eu sei que o que começou de forma errada não precisa terminar assim. Eu escolho estar com você agora. Não por obrigação, mas porque eu te admiro, porque eu aprendi a te amar. E eu quero que este seja o começo de algo novo, algo verdadeiro. Leonardo sorriu, um sorriso tímido, mas sincero. Ele apertou as mãos dela com firmeza antes de dizer: Gabriela, eu nunca quis ser um peso na sua vida. Quando aceitei esse casamento, foi por desespero, para cuidar da minha mãe. Mas, com o tempo, você me mostrou que a vida pode ser mais do que isso. Eu aprendi a te respeitar e, agora, quero te dar algo que nunca tive coragem de oferecer antes: o meu amor, de verdade. Não havia anéis de diamantes ou promessas extravagantes. O que eles trocaram ali foi algo muito mais profundo. Era o reconhecimento de que, mesmo com todas as dificuldades, eles haviam encontrado algo verdadeiro um no outro. E, naquele momento, Gabriela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que estava livre. Livre para amar, livre para ser quem era, e, finalmente, livre para escolher seu próprio destino ao lado de Leonardo. Quando eles voltaram para a casa de hóspedes, depois da cerimônia, Gabriela percebeu que algo dentro dela havia mudado para sempre. Ela não era mais a jovem rebelde e cheia de rancor que havia sido forçada a casar. Agora, ela era uma mulher que havia reconquistado sua liberdade de forma inesperada, e com isso, encontrou um novo caminho, ao lado de alguém que ela jamais imaginou que pudesse amar. A renovação dos votos foi um ponto de virada na vida de Gabriela e Leonardo. Tudo o que parecia complicado e pesado antes agora dava lugar a uma leveza que Gabriela nunca imaginou sentir. O que antes era um casamento forçado, cheio de mágoas e ressentimentos, agora era algo real, baseado em respeito, admiração e, finalmente, em amor. Eles haviam decidido começar do zero, e esse começo não envolvia luxo ou grandes gestos, mas uma verdade simples: a escolha de estarem juntos. Depois daquele dia, as coisas entre Gabriela e Leonardo mudaram de forma sutil, mas profunda. O silêncio pesado que havia antes, cheio de tensão e distância, agora era substituído por momentos de cumplicidade. Eles compartilhavam a vida de maneira mais natural, sem aquela barreira invisível que os separava. Gabriela sentia-se mais à vontade ao lado de Leonardo. As conversas entre os dois eram mais leves, e ela passou a olhar para ele de um jeito que nunca havia olhado antes, não apenas como o jardineiro com quem foi obrigada a casar, mas como seu companheiro, alguém em quem ela podia confiar de verdade. Ainda assim, havia uma questão pendente: seu pai, Vicente. Desde o início, ele foi o responsável por toda aquela situação. Ele impôs o casamento, acreditando que estava fazendo o melhor para Gabriela, mas a verdade é que ele a forçou a um caminho que, durante muito tempo, ela odiou. Gabriela sabia que não poderia seguir em frente com essa nova fase de sua vida sem acertar as contas com seu pai. Algo dentro dela ainda precisava ser resolvido. Após pensar muito sobre isso, Gabriela decidiu que estava na hora de encarar Vicente e dizer o que realmente sentia. Não seria fácil, mas ela sabia que não poderia carregar esse peso para sempre. Ela precisava falar com ele de uma maneira honesta e direta, sem deixar que o medo ou o respeito pelo poder do pai a impedissem de ser sincera. Era algo que ela devia a si mesma. Um dia, Gabriela decidiu ir até a mansão. Já fazia algum tempo que não via o pai, e a tensão entre eles estava no ar desde o início do casamento. Quando chegou, foi recebida pelos empregados com o mesmo respeito de sempre, mas ela sentia que algo em sua postura estava diferente. Dessa vez, ela não era mais a filha obediente, a herdeira controlada. Agora, ela era uma mulher que havia encontrado sua própria voz. Vicente a aguardava em seu escritório, o mesmo lugar onde tantas vezes discutiram sobre seu futuro, sobre as responsabilidades da família. Quando Gabriela entrou, ele a olhou com uma expressão de curiosidade, talvez até de surpresa. Ele esperava um confronto, mas não sabia o que Gabriela tinha em mente. Pai, precisamos conversar, ela começou, com uma firmeza que Vicente não estava acostumado a ver nela. Eu preciso te dizer algumas coisas que guardei por muito tempo. Vicente não disse nada, apenas indicou que ela continuasse. Ele era um homem de poucas palavras,
mas sempre prestava atenção. Gabriela sabia disso. Quando você me obrigou a me casar com Leonardo, eu te odiei, continuou ela. Eu senti que você tirou de mim o que mais importava, minha liberdade de escolha. Eu me senti presa, manipulada, como se a minha vida fosse apenas mais uma peça no seu jogo. E eu fiquei com raiva, muita raiva. Não só de você, mas de mim mesma, por ter aceitado tudo sem lutar. Vicente a olhava fixamente, mas não interrompia. Gabriela respirou fundo e continuou. Mas agora eu entendo que, mesmo com todas as suas intenções, você estava errado. O que você fez não foi certo. Me forçar a casar não era a solução, e você sabe disso. Mas, apesar de tudo, algo inesperado aconteceu. Eu e Leonardo, nós nos encontramos de verdade. E hoje, eu estou com ele por escolha, não porque você nos forçou. Eu quero que você entenda isso. Vicente, finalmente, quebrou o silêncio. Sua voz era grave, mas havia um tom de sinceridade ali que Gabriela não esperava. Gabriela, começou ele, olhando para a filha com uma expressão que misturava orgulho e arrependimento, eu sei que o que fiz foi duro. Eu nunca quis te machucar, mas eu estava com medo. Medo de que você fosse pelo caminho errado, medo de perder você para o mundo. Eu sempre tentei te proteger, mas acho que no processo eu acabei te sufocando. E por isso, eu sinto muito. Essas palavras pegaram Gabriela de surpresa. Ela não esperava que seu pai admitisse que estava errado. Vicente sempre foi um homem teimoso, que nunca dava o braço a torcer. Mas ali, naquele momento, ela viu que o pai também carregava suas próprias culpas, seus próprios medos. Eu só queria que você fosse feliz, continuou Vicente, a voz mais baixa. Mas eu não soube como fazer isso. Tentei controlar tudo, e acabei te afastando. Gabriela olhou para o pai, e pela primeira vez em muito tempo, ela viu o homem por trás da figura autoritária. Ele não era apenas o magnata poderoso que sempre comandou tudo ao seu redor. Ele era um pai que, no fundo, estava apenas tentando proteger sua filha, mesmo que de um jeito errado. E, naquele momento, Gabriela sentiu que podia perdoá-lo. Pai, eu entendo suas intenções, mas você precisa confiar em mim agora. Eu sou capaz de tomar minhas próprias decisões. E estar com Leonardo é uma dessas decisões. Vicente assentiu lentamente, como se estivesse processando as palavras da filha. E então, para surpresa de Gabriela, ele disse algo que ela jamais imaginaria ouvir. Estou feliz por você, Gabriela. Sei que Leonardo é um bom homem. Eu vi isso desde o início, mesmo que tenha agido de forma errada. E se você está feliz ao lado dele, então é tudo o que importa para mim. Gabriela sentiu uma onda de alívio ao ouvir isso. Era como se, finalmente, o ciclo de controle e imposição tivesse se quebrado. Ela não precisava mais carregar o peso do rancor, da mágoa. Ela estava livre, não apenas do casamento forçado, mas também da pressão que seu pai sempre exerceu sobre ela. Vicente, para mostrar que estava disposto a seguir em frente, fez algo que a surpreendeu ainda mais. Ele deu a Gabriela e Leonardo uma de suas propriedades. Não era um presente carregado de segundas intenções, mas um gesto sincero de apoio. Ele queria que os dois tivessem um lugar só deles, longe da sombra da mansão, onde pudessem começar uma vida juntos, de verdade. Gabriela e Leonardo se mudaram para a nova casa, uma bela propriedade onde eles podiam viver de maneira simples, mas em paz. Rosa, a mãe de Leonardo, foi morar com eles, e Gabriela, que já havia criado um laço forte com a sogra, se sentiu feliz em poder cuidar dela. Com o tempo, Gabriela e Leonardo começaram a construir uma família. O nascimento de Pedro, seu primeiro filho, trouxe ainda mais alegria para suas vidas. Cada dia era uma nova oportunidade de crescerem juntos, sem as amarras do passado, sem os fantasmas do que havia sido imposto. Agora, eles viviam de uma forma que Gabriela nunca havia imaginado, em liberdade, em harmonia, e com o amor que nasceu de uma história que, no início, parecia condenada ao fracasso. E o melhor de tudo? Eles haviam escolhido estar ali, lado a lado, por vontade própria.